1 Timóteo 1, 14. Vamos ler juntos? Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez. Deus, fala ao nosso coração pela palavra do Senhor, que ela nos edifique, que nossas vidas glorifiquem o Teu nome. Possamos sentir a Tua boa mão e o Teu Santo Espírito nos guiando nessa meditação, para que a Tua palavra nos enriqueça para a glória do Senhor. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, um dos privilégios, e eu já disse isso algumas vezes aqui na igreja, da vida pastoral, é conversar com pessoas, conhecer a história das pessoas, e Deus me deu alguns encontros marcantes nessa caminhada, tem me dado, graças a Deus por isso. Em 1995, eu conheci um senhor muito diferente. Ele morava no nosso prédio, em 1995, e ele era muito estranho. E um dia ele me chamou para visitar o apartamento dele. Ele era um alemão, e já de idade, e eu fui visitar o apartamento dele. E o apartamento dele era uma bagunça. Ele tinha sido soldado nazista na Segunda Guerra Mundial. E eu peguei ali os documentos, ele tirou uma caixa com vários documentos, mostrando o seu alistamento, fotos da época em que ele tinha sido soldado nazista na Segunda Guerra Mundial, e ele, agitado, mostrava para mim ali fotos, livros, documentos, dizendo assim, tentando argumentar: não houve perseguição a ninguém, isso é história do povo americano. Os americanos é que inventaram história de holocausto, os americanos é que inventaram, isso nunca aconteceu, eu fui soldado, e ele mostrava e ele tremia, e obviamente, que você percebia aquele desequilíbrio, e ele tentava se justificar, dizendo por que ele tinha participado do exército alemão, sendo um soldado, e ele falava, e falava muito. Mas era um senhor completamente perturbado. A casa dele era muito suja, muito bagunçada. Você quase não conseguia entrar na casa dele. Era realmente algo muito estranho. E as cortinas fechadas, tinha medo de tudo. E falava para mim assim: os russos estão me perseguindo, eles querem me matar. Eu falei: meu Deus do céu, esse era soldado, imagina se fosse um general, E ele, com essa crise toda. Alguns anos depois, Deus me deu o privilégio de conhecer um outro homem, um inglês, que foi a vítima na Segunda Guerra Mundial. E ele me contou a história dele, porque ele foi vítima das atrocidades do exército alemão, e com muita tristeza, ele, com lágrimas nos olhos, falava dos colegas de 17, 18 anos que ele viu sofrer os horrores da guerra ao seu lado. E ele dizendo que foi várias vezes guiado pelo pai, pelos braços, fugindo das bombas, enquanto elas caíam, e que a única coisa que o pai falava para ele é: Deus irá nos guardar. Deus irá nos guardar. A diferença entre esses dois homens: o alemão não cria em absolutamente nada. Esse inglês testemunhava sobre o cuidado de Deus. Nós tivemos o privilégio, Cris e eu, de irmos à casa desse inglês tomar o chá das 5. Graças a Deus que para mim ele serviu Coca-Cola, que eu odeio chá, E a casa dele era arejada, janelas abertas, ele extremamente simpático, a esposa extremamente simpática, tudo era organizado, limpo, e ele falava o quanto Deus havia cuidado dele. Esses dois homens já faleceram, mas as histórias ficaram gravadas no meu coração. Muitas vezes nós olhamos a nossa vida e paramos para pensar como Deus cuidou de nós, como Deus guiou os nossos passos. E o apóstolo Paulo usa uma palavra, a primeira palavra desse versículo é a palavra transbordou. Ele diz, ao olhar para a sua própria vida, e ele está falando sobre a vida dele para Timóteo, ele está compartilhando da vida dele para Timóteo, ele está dizendo: Timóteo, aprenda aqui uma coisa comigo. A graça do nosso Senhor transbordou na minha vida. E ao falar sobre essa graça que transborda,
ele usa um termo muito interessante. Eu vou mudar aqui o data show para você acompanhar. Pode tirar isso, obrigado, Carlos. Romanos 5:20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele diz assim, transbordou a graça na minha vida. Em 1 Timóteo. Em Romanos 5 ele diz, superabundou a graça, mas ele usa aquela palavra lá no grego, ó. Aquela é a palavra usada para superabundância. Daqui a pouco você vai entender por que eu coloquei ela ali. Em 2 Tessalonicenses 1:3, ele usa novamente essa ideia. Ele diz assim, o meu desejo é de dar graças a Deus, porque a fé de vocês cresce sobremaneira. Ele usa lá uma outra palavra no grego, que está ali. Aí, em 2 Coríntios capítulo 7, verso 4, ele diz assim, muito grande é a minha fraqueza para convosco, a franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa, sinto-me grandemente confortado e transbordante. Ele usa outra palavra no grego para falar transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, verso 10, ele diz, orando noite e dia, com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé, usa aquela palavra no grego. Em Filipenses 4:7, ele fala sobre a paz de Deus que excede todo o entendimento e usa aquela palavra grega para exceder o entendimento. Em 1 Tessalonicenses 5:12, ele diz que os que presidem a igreja, lideram a igreja, versículo 13, devem ser tratados com amor e máxima consideração. Usa aquela palavra ali para máxima consideração, já que o Novo Testamento foi escrito em grego. Ele diz, viver em paz uns com os outros. E finalmente, em 2 Coríntios, capítulo 12, ele diz, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, ele usa aquela palavra ali. Bom, o que isso diz? William Hendricks e Simon Kistemaker compara essas expressões no grego, que nós acabamos de ver, e essas expressões no grego, estão ali colocadas, são completamente, apesar de parecerem iguais, diferentes da última, usada por Paulo, somente nesse texto de 1 Timóteo 1:14, quando ele fala transbordou a graça. Sabe por quê? A primeira palavra lá de Romanos 5:20, aquela primeira palavra é hiperpericel. Essa palavra significa superabundante. Depois ele usa a palavra hiperaxal, que significa sobremaneira. Depois transbordante, hiperpericel. Você observar, tanto transbordante ali, como superabundante no texto de Romanos 5:20, são a mesma palavra. Mesmo que você fale, não conheço o grego, é só você olhar, você vai ver que é a mesma palavra. Ela pode ser traduzida como superabundante e transbordante. Depois você vai ver novamente outra palavra em Tessalonicenses, Filipenses, Tessalonicenses 5 e 2 Coríntios 12. Mas em 1 Timóteo 1,14, por que é interessante isso? Porque essa palavra só aparece aí. E essa palavra significa intensidade. É uma palavra que os tradutores dizem assim, não dá para traduzir a força dessa palavra. Nós conseguimos traduzir em Romanos, 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, Coríntios, todas aquelas outras palavras em que o prefixo é hiper, que é a ideia de muito, que no português a gente chama de super, vem dessa palavra hiper, desse prefixo no grego que é super-homem, né? Só que lá em 1 Timóteo 1,14, a palavra significaria mais que abundante. Eu coloquei só 2 mais ali, mas seria mais. Por que Paulo se preocupou em usar uma palavra tão forte? Porque ele está falando da graça. Enquanto ele está falando da paz, enquanto ele está falando do cuidado, enquanto ele está falando do amor, enquanto ele está falando da oração, enquanto ele está falando das fraquezas, das dificuldades, ele usa uma palavra importante, sobremaneira, sobremodo, uma palavra que excede, que é máximo. Mas quando ele fala, gente, Timóteo, quando eu olho para a minha vida e vejo o que Deus fez por mim, pode voltar lá o vídeo, cara, eu percebo a superabundante, a transbordante graça de Deus na minha vida. Sabe por quê? Olha o versículo 13 do texto que nós lemos. Versículo 13, ele diz, a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na
incredulidade. Aí ele entra no versículo 14, transbordou, porém, a graça do nosso Senhor. Ele olha no versículo 13 e diz que pela graça ele entende o seu passado pecador. A transbordante graça de Deus veio sobre ele e fez com que ele entendesse que no passado ele era insolente, ele era blasfemo, ele era perseguidor. Só uma graça superabundante pode quebrar o coração de uma pessoa e ele dizer assim, não, de fato, quando eu olho para trás eu vejo que errei muito. Porque se não for essa graça transbordante, nós vamos nos justificar e justificar os nossos erros do passado. Não, eu cometi esses erros, mas sabe por quê? Não era fácil. Não, eu perdi a cabeça algumas vezes, mas também mexeram comigo. Não, Paulo não diz isso. Só porque a graça de Deus foi transbordante, de tal forma que não dá nem para traduzir a intensidade dela, por isso ele usa aquela expressão no grego, que é uma expressão muito interessante, uma expressão, deixa eu ler aqui no grego para você, quer ver? Lendo no grego você vai entender. Hiperpleonazo. Lembra na aula de português? Pleonasmo? Hiperpleonasmo. É no grego. Ele diz só para que vocês possam entender a força da graça. Então, quando eu olho para trás, eu digo, como é que Deus, sendo eu pecador, teve tanta misericórdia de mim só por uma graça superabundante. Só por uma graça superabundante. Caso contrário, eu não estaria aqui entre vocês. Então, pela graça, Paulo entendeu o seu passado pecador. Pela graça também, Paulo entendeu sua vida ainda com a presença do pecado. Olha o que diz o verso 15. Ele diz, fiel é a palavra e digna de total aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo, estão comigo aí no versículo 15, para salvar os pecadores. Jesus falou que ele não veio salvar quem não se acha pecador. Ele veio para salvar quem se encontra como pecador e se reconhece como pecador. É quem bate no peito, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. É esse que Jesus salva. Quando o sujeito acha, não, eu não bebo, não fumo demais, não bebo demais, não faço não sei o quê, eu sou ético, não estou na Lava Jato, então vou para o céu. Não é assim que funciona. O texto vai dizer, versículo 15, que pela graça Paulo entendeu sua vida ainda com a presença do pecado. Sabe por quê? Olha o que diz o versículo 15, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Gente, se Paulo diz que ele é o principal pecador, eu vou concordar com ele, porque aí eu não sou o principal. O que Paulo está dizendo aqui a Timóteo? Timóteo, eu fui alcançado por essa graça transbordante. Não tem outra explicação. Um passado cheio de pecado como o meu, só a graça de Deus para me resgatar. Agora, Timóteo, quero falar uma outra coisa para você. Viver na graça é entender que mesmo crendo em Cristo Jesus, nós ainda somos pessoas que cometem erros, transgridem a lei de Deus e, portanto, somos pecadores. E para que você não ache que existe pecadorzão e pecador menor, eu sou o principal dos pecadores. Eu imagino Timóteo lendo, dizendo, Jesus, se Paulo é o principal, eu estou perdido. Não é? Mas o desejo de Paulo é que nós entendêssemos que a graça deve trazer paz ao nosso coração quando nós erramos. Quando nós cometemos as nossas transgressões na lei de Deus, nós temos que olhar para a graça e dizer, Senhor, muito obrigado, porque a Tua graça me salva. Não são as minhas obras, não é o meu grau de bondade, mas é apenas o Teu imenso amor por mim. E é isso que ele diz aqui no versículo 15. E, portanto, no versículo 12, Paulo mostra para Timóteo que ele entendeu o chamado dele. Olha o que diz o versículo 12, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Ele fala, eu tive um passado terrível, blasfemo, perseguidor, eu erro no presente, mas ainda assim sou útil no reino de Deus. Sou útil no reino de Deus. Deus tem projetos para mim, apesar das minhas imperfeições, apesar do meu passado. A graça transbordante dele diz, eu quero usar você, onde você está.
com aquilo que você faz, na sua família, no seu trabalho, na sua escola. Eu quero usar você, para que as suas palavras edifiquem, ajudem as pessoas, para que você seja bênção. Eu quero usar você. É isso que o versículo 12 diz, que Paulo entende, então, o seu chamado. E pela graça, Paulo, então, versículo 16, se torna um testemunho para nós. Olha o que diz o versículo 16. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de quê? Modelo. Para quem? Para todos aqueles que irão crer para a vida eterna. Paulo diz, meu passado terrível, ainda erro no presente, mas Deus me chamou por sua graça e me disse que eu tenho obra, serviço para realizar. E sabe o que é mais interessante? Pela graça, eu percebo que muitas vezes Deus tem me feito um testemunho, um modelo. Como se as pessoas olhassem para Paulo e dissessem, rapaz, se aquele homem foi transformado pelo encontro dele com Deus, eu também posso ser. Eu também posso ser. Só entendemos então graça, meus irmãos, pela graça. Só entendemos graça pela graça. Se não for a graça de Deus transbordante, essa que não dá nem para traduzir, de tão grande que ela é, vindo sobre nós, nós jamais vamos entender o que diz o verso 17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Quando é que eu sei que a graça de Deus entrou na minha vida e eu entendi? Quando eu vivo para a glória de Deus. Quando eu realizo o bem para alguém e a pessoa diz assim, muito obrigado, eu digo assim, não, foi Deus que disse para te ajudar. Quando eu oro por alguém, a pessoa diz assim, ai, que bom, você orou, e você diz, Deus é o Deus que ouve as orações, e Deus é o Deus que responde as orações, toda honra e toda glória seja dada a Deus. Aí você entendeu graça pela graça, e você é um agente da graça, porque a graça, ela tem uma revelação. Olha o versículo 15, ela revela a Cristo Jesus. E o que é que Cristo Jesus veio fazer? Ele veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais nós somos sempre os principais. A graça tem que revelar Jesus Cristo. A doutrina da graça está encarnada em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo vemos o nosso Deus aceitando os pecadores, que se dobravam diante dele arrependidos e dando a eles uma novidade de vida, cuidando deles. Um Pedro que andou 3 anos com ele o negou, e ele mesmo assim perdoou Pedro, e chamou Pedro para continuar andando, porque ele tinha um ministério na vida dele. Eu queria terminar contando para vocês uma história que muitos aqui com certeza conhecem, que é a história de um homem que era oficial inglês, e que em 1750, o nome dele é John Newton, largou a Marinha Britânica e descobriu naquela época, 1750, que o ideal era ganhar dinheiro vendendo escravos. E John Newton carregava centenas de escravos, e ele amarrava os escravos nos navios para que eles não suicidassem. E ele ganhou muito dinheiro vendendo pessoas. Vamos traduzir escravos por pessoas. Tirando uma pessoa da sua casa, à força, colocando num navio, levando para um país distante. Essa insanidade da escravatura. Um dia esse homem, John Newton, pegou uma tempestade. O timoneiro foi lançado longe ao mar. O navio iria afundar. Ele toma ali o leme daquele navio e ele começa a ouvir aqueles escravos cantando uma música que ele não entendia, mas o som era assim. Na, 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 na. Essa era a melodia. E ele chorando disse, Deus me perdoa, porque eu me tornei esse homem terrível, mercador de escravos. Ele pegou essa melodia e compôs Amazing Grace. John Newton. E no túmulo dele ele pediu que escrevessem essa frase aí que eu vou colocar,
o seguinte. No túmulo dele se lê: John Newton, uma vez um infiel e um libertino, um mercador de escravos na África, foi pela misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, perdoado e inspirado a pregar a mesma fé que ele tinha se esforçado muito por destruir. Convite para cada um de nós: descansa na graça de Deus, Deus te conhece. Às vezes você olha lá para o seu passado e fica perturbado tentando justificar, como aquele soldado alemão que eu conheci. Não há justificação dos nossos atos a não ser a justificação pela fé em Cristo Jesus. Não adianta você tentar argumentar. Pecado é pecado. Nós temos que experimentar a libertação de homens como aquele inglês que eu conheci, que reconhecia o cuidado de Deus mesmo em meio à guerra, e que carregou por toda a sua vida um testemunho que enchia sempre os olhos de lágrimas. Todas as vezes que ele compartilhava comigo, ele falava: Deus tem um propósito. Eu sempre soube que Deus tinha um propósito na minha vida. É a graça de Deus que te trouxe aqui. É a graça de Deus que fala aos nossos corações. É pela graça de Deus que nós somos salvos. É que vamos herdar um céu. Portanto, olhe para o Senhor e agradeça pela graça dele. Muitas vezes o acusador vai chegar e vai dizer: você já pecou demais. Você diz: mas eu sou salvo pela graça. E você pecou de novo hoje. Você diz: mas eu sou salvo pela graça. Você é um inútil. Não, a graça de Deus vai me fazer útil aqui para a glória de Deus. Todos nós aqui temos dons. Deus nos capacitou pela graça para a glória dele. Descanse nisso e se tu uma bênção. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por tua graça, transbordante graça sobre nós. Nós não sabemos quantos aqui nessa noite podem entender nesse exato momento a beleza dessa graça transbordante. Mas o Senhor conhece os corações. E nós rogamos que, em nome de Jesus, se existe alguém aqui que ainda não entendeu esta transbordante graça, ó Deus, pela obra do Teu Santo Espírito, leva essa palavra aos corações. Aqueles que já entendem, que já entenderam, que o Senhor renove a alegria do louvor por Tua graça, para que possamos viver de fato descansando na graça. Aqueles que não entendiam, mas que agora, Senhor, conhecem, que o Senhor também os conduza nesse descansar da graça, pela graça, para a glória do Senhor. Sabendo, ó Deus, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor nos entende, que o Senhor renova o Teu cuidado sobre nós, e que o Senhor nos chama para sermos mensageiros dessa graça em todos os lugares. Oramos agradecidos por Tua bênção, pedindo a Tua bênção sobre cada família aqui representada em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.